E aí, primeiro ano do meu agrado, saudade de vocês, meus amores. Vamos então continuar nossa aulinha falando sobre tecido hematopoético. Lembrando que o tecido hematopoético é um tipo de tecido conjuntivo, tá? E os tecidos conjuntivos fazem a conexão dos diversos tecidos no nosso organismo. Já estudamos tecido conjuntivo propriamente dito, que seria frouxo e denso, tecido conjuntivo adiposo, cartilaginoso e ósseo. Vamos encerrar então com tecido conjuntivo hematopoético. E ele é representado pelo sangue e pela linfa. Basicamente, essas células são produzidas, as células que compõem o tecido hematopoético, são produzidas pela medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha, como vimos na aula passada, ela é encontrada em ossos longos e tem a função de produzir diversas células sanguíneas. Coloquei até aqui as células que são produzidas pela medula, células de tecido hematopoético. Primeiro, essas células na verdade correspondem a como se fossem células tronco, que são células indiferenciadas e aí sim vão dar origem a essas células de tecido hematopoético. Elas podem ser mieloides. Com mieloides nós vamos ter o exemplo das plaquetas, dos glóbulos vermelhos e de alguns glóbulos brancos. Aí a gente tem como exemplo eosinófilos, basófilos, neutrófilos e os macrófagos. Vamos ver a função de cada um, tá? E células tronco-linfóides. As linfóides já têm o objetivo de produzir os linfócitos, linfócitos T e linfócitos B, e também algumas células de defesa do sistema nervoso, como as neuróglias, por exemplo, que atuam na defesa do sistema nervoso. Então, vamos aqui às células que compõem o tecido hematopoético e a função delas. Lembrando, o tecido hematopoético é formado pelo sangue e pela linfa. O sangue tem o objetivo de transportar substâncias. Já a linfa tem a função de defesa e limpeza do nosso organismo. Quais são então os elementos, quais são as células que formam o nosso sangue? Primeiro, glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos ou eritrócitos, também chamados de hemácias, têm a função de transportar gases no sangue. A hemácia é uma célula anucleada que tem associada a ela uma hemoglobina, que é a proteína. A hemoglobina é um pigmento proteico. Esse pigmento proteico tem justamente a função de se unir com o oxigênio, com o gás carbônico e transportar esses gases. Com o oxigênio, a hemoglobina forma oxihemoglobina, que é um complexo, na verdade, instável, tá? A todo momento é uma ligação fraca, o oxigênio pode entrar ou sair da hemoglobina. Meio que faz sentido, não é? Porque o oxigênio entra, vai para os pulmões, lá dos pulmões já tem que saltar para o capilar, já tem que ir para o vaso sanguíneo. Então, essa ligação tem que ser fraca, senão o corpo ia gastar energia para que pudesse aumentar o nível de oxigênio no sangue. Com o gás carbônico, forma carbohemoglobina, que também é uma ligação fraca. O gás carbônico parte é transportado pela hemácia e parte pelo plasma. Existem outros gases, que são gases tóxicos, como cianeto, como monóxido de carbono, que nesse caso, eles reagem mais facilmente com a hemoglobina, formam uma ligação forte. Por isso que depois que esses gases, por exemplo, são aderidos à hemoglobina, somente se a hemácia for destruída. Então, recapitulando, hemácia, célula anucleada, dura no máximo 120 dias dentro do nosso organismo. Depois disso, elas podem ser destruídas pelo fígado ou pelo baço. E tem a função de transportar gases no nosso organismo com a ajuda da hemoglobina. Detalhe, existe uma má formação, né? Vale a pena a gente falar um pouco sobre essa mutação nas hemácias, que é chamada de anemia falciforme. As hemácias, nesse caso, apresentam o formato de foice justamente porque a hemoglobina ela é anormal. Então, se a gente tiver um número baixo de hemácias, o que isso pode representar? Anemia. A anemia pode ser provocada por diversos fatores. Vou dar o exemplo da anemia ferropriva, que é causada pela baixa concentração de ferro no sangue. Se a quantidade de hemácias estiver muito alta, então nesse caso pode gerar a ferritina alta. Por quê? Porque essas hemácias vão sendo destruídas, consequentemente a hemoglobina também,
gerando justamente o acúmulo de ferritina no sangue. Isso é prejudicial porque, teoricamente, isso vai provocar um sangue mais espesso, deixa o sangue mais espesso. E, consequentemente, o coração vai ter mais dificuldade de bombear. Então, pessoas que normalmente têm facilidade de absorver ferro, consequentemente, eleva a ferritina e produz mais hemácias, elas têm que diminuir a ingestão de ferro, substituir alguns alimentos, atividade física ou sangria. No caso da sangria, para que possa diminuir o volume de hemácias e aumentar a quantidade de plasma. Então, as hemácias são muito importantes no nosso organismo. Ali ao lado, vocês estão vendo um tubo de ensaio. O tubo de ensaio mostrando na parte inferior os glóbulos vermelhos, no caso as hemácias, e em cima ele representa o plasma. Bem no meinho ali, ó, glóbulos brancos. Na verdade, o nosso sangue, aquele tubo de ensaio para dar aquele resultado, passou por uma centrífuga e esse movimento acabou separando por meio da densidade dos componentes. E o plasma corresponde a cerca de 55% do nosso sangue. O plasma é formado por água, sais minerais e alguns outros compostos orgânicos, como aminoácidos, glicose e assim por diante. Ele é um líquido dispersante. A maioria das substâncias que são transportadas no nosso corpo são transportadas pelo plasma. Então, nele estão mergulhadas todas as outras células, todos os outros componentes do nosso sangue. Glóbulos brancos. Os glóbulos brancos atuam na defesa do organismo. Os glóbulos brancos, na verdade, eles se unem e formam o sistema imunitário e o sistema também linfático para defender o nosso organismo contra a invasão de patógenos, que pode ser viral, bacteriano, fúngico e assim por diante. Enquanto as hemácias são anucleadas, os glóbulos brancos apresentam núcleos, núcleos elevados, núcleos grandes, e apresentam diversas funções do nosso organismo. Ah, mas não é somente defesa, não? Sim, é defesa. Só que, na verdade, a defesa vai variar de acordo com o tipo de glóbulo branco, que nós vamos ver daqui a pouco. Plaquetas. As plaquetas apresentam a função de coagulação sanguínea. Então, ela é responsável pela coagulação do sangue. Elas são fragmentos celulares, porque na verdade no início elas eram células chamadas de trombócitos. Então essas células na verdade tornaram-se fragmentos responsáveis pelo processo de coagulação sanguínea. Número baixo de plaquetas é perigoso porque pode provocar uma hemorragia. E quando é visível, ok, a gente pode fazer o controle, só que quando essa hemorragia é interna é mais difícil, é mais perigoso ainda. Então, aqui eu tenho um capilar, eu tenho um vaso sanguíneo, e nesse capilar a gente consegue observar a existência dos glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos. Conseguimos também visualizar aqui o plasma, embora na verdade seja meio que transparente nesse caso aqui, e as plaquetas, ok? Vamos então aqui, ó, mostrando a hemácia bicôncava, imagina um remedinho, sendo que em cima e embaixo eles são afundados. Ali ao lado a hemoglobina, que é uma proteína quaternária e tem a função de transportar esses gases no nosso corpo. Além disso, é um pigmento responsável pela coloração do sangue. Por isso que algumas outras espécies animais apresentam outros tipos de pigmentos, como é o caso de alguns moluscos, cefalópodes. Apresentam a hemocianina. E nesse caso, a coloração do sangue dele é azulada. Vamos aos tipos de leucócitos. Então, de maneira geral, os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, apresentam a função de defesa no nosso organismo. Aí nós temos aqui dois grupos de leucócitos, granulócitos, e esse nome justamente porque existem grânulos no citoplasma. Neutrófilo é um granulócito que está em maior quantidade no sangue, cerca de 70% é de neutrófilo. Ele é responsável pela primeira resposta de defesa do organismo, movimento esse que nós chamamos de diapedese, que é a migração dos glóbulos brancos para essa região que foi lesionada. Consequentemente, a região vai ficar um pouco, a temperatura vai elevar um pouco e também a coloração vai ficar avermelhada. Tudo isso devido à migração dos glóbulos brancos e à ação de plaquetas também.
Normalmente eles atuam fagocitando, então eles fagocitam o micro-organismo. Basófilos. Gente, basófilos atuam em reações alérgicas, eles são responsáveis pela produção de histamina e heparina, que são vasodilatadores e anticoagulantes, e permitem que o sangue possa fluir de forma normal. Pessoas que estão com reações alérgicas, por exemplo, geralmente ficam com aquelas manchas, né, avermelhadas, e isso se dá justamente devido ao acúmulo de sangue. Então, os basófilos são responsáveis por dilatar os vasos e afinar o sangue naquele local para que ele possa circular livremente. Então, atua em reações alérgicas, nesse caso, evitando a formação de coágulos. Eosinófilos. Gente, os eosinófilos atuam em processos inflamatórios e também são eficientes contra alguns parasitas, como os helmintos, por exemplo. Então, também são glóbulos importantes, só que estão em pequena quantidade no organismo, tá? Isso pode variar de 1 a 4%. Agranulócitos. São chamados de agranulócitos porque não apresentam os grânulos no citoplasma, e aí, na verdade, nós só temos dois. Os linfócitos, que podem ser de dois tipos, linfócitos B e linfócitos T. Os linfócitos, eles atuam também em respostas imunológicas, fazem parte do sistema linfático e atuam procurando, né, digamos assim, patrulhando o nosso organismo em busca desses patógenos. Os linfócitos, quando identificam os patógenos, são responsáveis pela produção de anticorpos, que são também conhecidas como imunoglobulinas. Proteínas específicas que vão nos defender contra esses patógenos. E os monócitos? Gente, os monócitos são células grandes com núcleos volumosos também. E o objetivo dos monócitos, na verdade, é produzir macrófagos. Os macrófagos atuam, assim como os neutrófilos, na fagocitose. Então, ele fagocita esses agentes estranhos, destruindo-os, tá? Para que eles não causem, por exemplo, reações inflamatórias ou infecciosas no nosso organismo. Detalhe, os macrófagos, eles não fagocitam somente em micro-organismo, não. Os macrófagos, eles podem, por exemplo, destruir até substâncias como pigmentos, substâncias que estão presentes, por exemplo, em cosméticos e que nós somos alérgicos. Então, eles têm a função também de eliminar do nosso organismo. Glóbulos brancos, lembrando, se o número de glóbulos brancos no nosso organismo estiver alto, isso pode indicar uma infecção. Como assim uma infecção? Porque o meu corpo está com uma alta produção de glóbulos brancos e, consequentemente, está me defendendo de alguma coisa. Então, nesse caso, o número alto resulta em um processo infeccioso. Detalhe, para a gente encerrar essa aulinha de hoje maravilhosa, claro que eu queria ter tido mais tempo com vocês, pessoalmente em sala de aula, com certeza esse conteúdo aqui é muito bom de estudar, mas eu recomendo que vocês façam a leitura no livro, tá? Do assunto, que esse assunto é muito importante. Ajuda a gente a entender tudo o que acontece, por exemplo, em questão de reações do nosso organismo ao ambiente externo, principalmente nessa época de pandemia. Então, dêem uma lida, aprofundem o assunto, que realmente é muito bom. Gente, falamos em plaquetas, falamos em coagulação. Como é que as plaquetas controlam a coagulação no nosso sangue? Não somente plaquetas, como também vitamina K e o cálcio. O cálcio também contribui com o processo de coagulação. Na verdade, é uma rede de proteína, uma rede proteica, responsável justamente pela formação do coágulo. E o coágulo se forma para que a hemorragia não aconteça. É como se fosse tampando aquela lesão, evitando que ocorra o derramamento de sangue. Então, primeiro tem um estímulo, que esse estímulo pode ser, por exemplo, um corte qualquer. O tecido lesado vai estimular a produção de tromboplastina. Essa tromboplastina também vai ser estimulada pelo cálcio, por sais de cálcio. A tromboplastina ativa a protrombina. Olha, protrombina é um complexo inativo. Quando a tromboplastina ativa esse complexo, libera a trombina. Então, para aqui o importante mesmo é trombina. Então, nesse caso, tromboplastina produz a trombina, né, estimula a produção de trombina.
Essa trombina vai agir sobre o fibrinogênio, que vai liberar a fibrina. Aí do mesmo jeito, o fibrinogênio é o complexo inativo e vai liberar a fibrina. Essa fibrina, na verdade, é uma rede que tampa, né, digamos assim, ou tapa a lesão, evitando que o sangue saia. Então, nesse caso, vitamina K, plaquetas e cálcio contribuem com o processo de coagulação. Gente, ao obstruir o vaso lesado, esse sangue coagulado vai apodrecer, gerando a ferida. A ferida, na verdade, corresponde justamente ao coágulo, que é o sangue, só que apodrecido. Então, não devemos arrancar a casquinha da ferida, porque se a gente arranca a casquinha da ferida e sangra, o corpo vai ter que ter o trabalho todinho de novo de produzir o coágulo. Então, deixa a feridinha no local, não arranca ela, para que não lesione de novo o vaso e o corpo tenha que de novo realizar o processo de coagulação. Ali ele está mostrando, ó, a lesão, as hemácias saindo, as plaquetas já chegando no local e aqui o coágulo formado todo enrolado pela fibrina. Então, o processo de coagulação é muito importante para o nosso organismo. Encerro por aqui a aulinha de hoje sobre o tecido hematopoético. Espero que vocês possam realmente ter aprendido o assunto importante. E repito, façam as atividades, aprofundem o assunto no livro, porque esse assunto é muito importante para todos nós, ok? Beijo, beijo, tchau, ficando por aqui.